sentindo sobrecarregada, tudo é você que tem que fazer e não sobra nenhum tempo para fazer as coisas para você? Se você se sente assim, essa live hoje é para você. O assunto aqui é sobre isso, sobre a sobrecarga, sobre o excesso de coisas para fazer, sobre a falta de tempo que não tem pra gente poder fazer as coisas pra gente. Essa ideia, esse esforço de sacrifício. Então sejam todos muito bem-vindos, porque a live de hoje vai ter chaves de viradas, tá? Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E hoje a gente vai falar sobre sobrecarga, esse peso feminino e que isso tem raízes profundas, tá? Isso sim, vem de algum lugar, tudo tem raízes profundas e a gente precisa olhar para isso com mais amor e a gente vai costurando, tá? O conhecimento. Se vocês forem tendo dúvidas durante a live, vocês vão perguntando e eu vou respondendo aqui à medida do possível. Então vamos lá. Então a gente vai começar a falar sobre a crença de sacrifício feminino, que é da onde que vem essa sobrecarga. A gente sente assim, pesado, tudo difícil, tudo é a gente que tem que fazer. E a gente tem uma visão de um feminino muito distorcido, sabe, gente? Porque, assim, eu vou começar a trazer clareza para alguns assuntos que muitas pessoas às vezes têm um pouco de preconceito. Quando a gente fala de feminismo, muitas mulheres acham que o feminismo é o oposto do machismo, né? É as mulheres se serem melhor do que os homens. E a gente está com esse feminismo distorcido. Feminismo não é sobre isso. Feminismo é a mulher ter o direito de existir, né? Ela poder ter o direito dela de estar presente, de poder atuar, de igualdade em relação ao homem. Só que a mulher é mulher e o homem é homem. E o que acontece? A mulher, ela nunca vai conseguir fazer tudo que o homem faz, até mesmo porque o homem não tá querendo fazer tudo que a mulher faz, né, gente? Só que a mulherada tá querendo fazer tudo que o homem faz, mais do que ela tem pra fazer. Isso é um feminino extremamente distorcido. E isso é uma loucura, porque isso tá adoecendo a gente tá ficando doente. Porque a gente quer fazer as demandas nossas e dos homens. Ok, a gente pode fazer, mas hoje é diferente, sabe? A gente precisa ocupar o nosso espaço, mas a gente também é mulher. A gente também é cíclica, nós temos os nossos ciclos, né? A gente passa por todo o período cíclico, que a gente vai mudando os nossos humores aí dentro do nosso período cíclico. Então isso é diferente. A gente gesta bebês, a gente precisa de licenças de maternidade para cuidar dos nossos bebês, né? Ali para amamentar, a gente amamenta, a gente é mais sensível. Então a mulher, ela é potência. Por isso que eu gosto tanto de mulher, porque a mulher, ela potencializa tudo. E a gente está potencializando demais essa mulher que tem que fazer tudo. E ela não tem que fazer tudo. E ela não tem que dar tudo certo para ela mostrar que ela é boa o suficiente. Entende, gente? Não vai dar certo esse caminho. Então a gente tem que começar a pensar, começar a cair na real e olhar para as coisas assim. A gente vai conseguir fazer o que tem que fazer, mas às vezes a gente vai ter que tá focando mais um pouquinho, uma coisa aqui, às vezes um desequilíbrio aqui, aí a gente volta para cá, porque realmente são muitas demandas. E precisamos dividir as tarefas, delegar, porque os homens, eles não são bebês, tá? Os homens não são crianças, eles são homens. E hoje, com essa nova visão de mundo, a gente precisa aprender a dividir as tarefas, dividir as questões. Antes a mulher ficava por conta da casa e o homem trabalhava. Agora não é mais assim. A mulher trabalha também, então a gente precisa dividir as tarefas, a gente precisa trazer mais igualdade dentro dessas casas, né? Para as mamães aí que têm filhos homens, né? A gente poder já criar esses filhos nesse lugar de homens que vão ter que ser mais colaborativos dentro das casas, né? Saindo desse machismo que o homem não tem que fazer nada. E a gente parar, nós mulheres, essas mulheres, nós que estão querendo dar conta de tudo, a gente começa a tratar esses homens como crianças. Homens não são bebês, são homens. E nós somos mulheres. E a gente precisa trazer esses homens para o lugar deles, né? Nós estamos sobrecarregadas e os homens são filhos. Os homens são filhos da gente. Mais um filho, gente, é por isso que os relacionamentos estão tudo dilacerado. Tá tudo uma loucura. Tem um livro muito bacana, da Ruth Manos, maravilhoso. Fala, mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Gente, esse livro é assim, chave de virada. Quem quiser assim, depois ler esse livro, ela fala muito nesse livro que a nossa carga, que a gente tem mais uma carga emocional, que né, a nossa questão não é porque a gente é fraca, que a gente tem uma carga emocional muito grande. Então, esse movimento que a gente está nele é mais um movimento interno do que externo. Não que eu tô falando que a gente não tem muitas coisas para fazer, mas é a forma como a gente administra isso, como que a gente posiciona tudo isso, né? Nesse lugar que a gente quer
aparecer, por exemplo, dentro das empresas, né? As mulheres acham que para elas poderem ter um lugar lá, elas têm que tomar uma postura masculina. E não é assim, gente. As empresas precisam de mulheres que tenham postura de mulheres. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com mulheres porque saiu um estudo que daqui, acho que 5 anos, acho que é isso, certo? Eu não sei certinho, toda a riqueza do mundo, 50% da riqueza do mundo vai estar na mão de mulheres. Olha como que isso é potência nesse mundo, né? As mulheres trabalharem, assim, as mulheres são muito mais sistêmicas, muito mais multiplicadoras que os homens. Não que os homens, eu não desfaço de homens, eu acho que todo mundo faz muito parte. Mas pensa esse equilíbrio, né? 50% da fortuna na mão das mulheres, 50% na mão dos homens. Então, assim, nós precisamos trabalhar muito com as mulheres curadas, né? Trabalhar essa cura com a identidade de vocês, mulheres, pra gente poder gerir essa riqueza, essa abundância no mundo, que é ser mulher. Então, trazendo essas clarezas para vocês, que a gente se sentir insubstituível, gente, é uma prisão que a gente se coloca. É um lugar que a gente coloca, que esse lugar, gente, que lugar é esse? Que nós estamos enfiando a gente, sabe? Achar que a gente é só insubstituível, só a gente que dá conta de cuidar dos filhos, só o jeito que a gente limpa a casa que é o suficiente, no nosso trabalho só o jeito que a gente faz é do jeito da gente, só a gente que tem que fazer tudo. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Claro que se as outras pessoas fizerem, não vai ficar do nosso jeito, mas vai ficar do jeito que tem que ser, do jeito de cada um. Então, muitas vezes, nessa sobrecarga que a gente fica, a gente não deixa as pessoas existirem. Nós não estamos deixando as pessoas existirem, porque a gente quer que seja tudo do nosso jeito. E se não fizer do meu jeito, não funciona pra mim. E aí você vai ficando cada vez mais sobrecarregada. Até mesmo porque as pessoas, elas também não estão querendo fazer muito. Tem alguém que faz, elas estão... né? Porque se vocês estão sobrecarregadas, alguém está sem carga, né? Você está carregando a carga de alguém. Então, se você está sobrecarregada, tá faltando, tem carga do outro que você está carregando. Então, está faltando para alguém, né? Você está tirando de alguém para você. E o que que faz a gente agir dessa forma, né? Por que que isso acontece com a gente? Que loucura é essa? Que lugar que a gente habita no planeta Terra para a gente achar que a gente precisa pegar a carga de todo mundo? Porque as mulheres, a gente precisa olhar para isso e começar a fazer esse movimento de voltar para olhar para o essencial, para olhar para o que realmente tem valor, para o que realmente é importante. Só que a gente vive como assim, aí a gente acha assim, que a gente está trabalhando. Aí na hora que a gente está em casa já é o nosso tempo, que é o tempo que a gente está em casa, com a família e com os filhos. Gente, tempo com a família é com a família, tempo com o marido é o tempo com o marido, tempo com o trabalho é tempo do trabalho, tempo para você é tempo para você. Só que a gente mistura a nossa agenda, né? A agenda aqui também na minha casa é assim, né? A minha agenda agora não tanto mais, porque agora a minha filha já é maior de idade, meu outro filho menor, mas tem a agenda dele, tem a agenda dela, antes tinha a agenda dele, dela e a minha, todo mundo junto ali dentro das minhas agendas. Então a gente não tem só uma nossa agenda, a gente tem a agenda de todo mundo. E qual o momento que é nosso? E a gente é tão insubstituível, tão presa dentro dessa prisão louca que a gente tá, que a gente fica achando, se sentindo culpada quando a gente dispara um pouquinho para descansar ou senta para assistir uma televisão. Então, assim, respira. E eu tenho uma tia muito querida que me ensinou uma coisa muito bacana quando eu tive meus filhos. Porque essa questão da sobrecarga, eu também sempre tive muito isso comigo. Hoje eu consigo viver com mais leveza, mas quando eu sempre quis dar conta de tudo, eu que resolvia tudo. E depois quando veio a maternidade, isso realmente piorou. E aí eu tenho uma tia muito querida que me ajudou quando meus meninos eram crianças, e ela me ensinou o seguinte, ela falou, olha, toda vez que você for dar comida para os seus filhos, primeiro você come. Toda vez que você for amamentar, né? Porque eu amamentava meus filhos, você come primeiro. Depois você alimenta os seus filhos. Mas como assim? Porque alimentar uma criança, nutrir uma criança é algo muito profundo. E você precisa nutrir você primeiro, porque uma mãe desnutrida não vai nutrir os filhos. Então, uma mulher desnutrida, ela não vai nutrir os filhos, ela não vai nutrir a família, ela não vai nutrir o relacionamento dela, ela não vai conseguir nutrir o trabalho, porque nós somos mulheres que gestamos. Mas a gente precisa ter força para poder trazer essa gestação, para poder trazer essa nutrição. Então, eu quero trazer clareza para a potência de vocês, né? Vocês realmente são muita potência. E a gente precisa
gestar tudo isso. E a gente precisa ter força, a gente precisa ter nutrição. E a gente está sobrecarregada, porque a gente acha que os homens são crianças, trata eles como bebês, trata os nossos filhos como bebês, né? A gente fala como mãe, a gente as boas mães são as mães que se tornam insubstituíveis para os filhos. Isso demanda uma demanda emocional, né, da gente, de ser desnecessária. Então a gente quer ser insubstituível por quê? Porque a gente quer ser necessária de alguma forma, a gente quer ter valor de alguma forma. Só que isso é uma prisão, é um castigo que a gente está criando pra gente mesmo. E eu quero trazer responsabilidade para todas nós mulheres, porque isso é uma postura que nós estamos tendo em direção. A gente precisa adultecer um pouco mais e ter as nossas posturas. E algumas de vocês podem perguntar pra mim, mas então o que é certo? É porque a gente nunca sabe. Por exemplo, a mulher, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que dividir com meu marido, eu não tenho que dividir com meu marido, ele é homem, eu sou mulher. O que funciona? Gente, o que funciona é o que funciona pra você. Porque a gente adulta não precisa ficar seguindo regras. Gente adulta faz as suas regras. Eu nunca vou falar pra vocês aqui o que vocês têm, o que vocês não têm que fazer. Mas eu sempre vou falar que vocês precisam estabelecer as regras pra vocês que funcionam pra vocês. Porque o que é possível pra vocês. Isso eu preciso falar, vocês precisam entender o que funciona. O que funciona? O que é mais certo? Eu trabalho ou eu fico em casa? Ou eu faço os dois? Gente, o que vai funcionar pra você? O que vai ser possível pra você aí dentro da sua realidade? Então faça, mas não fique dentro de caixinhas que as pessoas estão te colocando, criando regras pra você. Porque quando você tá nesse lugar, você tá num lugar de criança. Uma criança inocente que não quer contrariar ninguém e quer ficar naquele lugar. Enfim, então a gente precisa focar no essencial. A gente precisa focar no que é essencial, no que realmente tem valor. Porque fazer tudo não vai ter jeito. Desistam, não vai ter jeito de fazer tudo. Então, quando você está com seus filhos, claro que algumas demandas de trabalho você não vai poder atender. Mas quando você está no trabalho, algumas demandas dos seus filhos você não vai poder atender. Quando você tem muito trabalho, às vezes vai desequilibrar um pouco o seu relacionamento, as outras coisas que você precisa fazer. Claro que, entende? É um equilíbrio ali, mas é o que é possível. Nunca vai dar para fazer tudo. E desistam de fazer tudo. Desistam de serem substituíveis. Desistam de não ter que precisar de pedir ajudas. Porque muita gente, a gente acha que o outro tem que adivinhar o que a gente está querendo. O outro não é o nosso pai nem a nossa mãe. Quem adivinha o que a gente quer é a nossa mãe. Então vamos começar a focar no essencial, no que precisa ser feito agora e fazer uma coisa de cada vez dentro do que é possível. Mas jamais esquecendo de vocês. Jamais esquecendo da importância que vocês têm em relação a tudo isso. E conectar com o essencial. Tem um livro muito bacana que chama Essencialismo, que é outro livro muito legal, que fala da gente conectar com o essencial, com as tarefas diárias, a gente ter mais posicionamento diante do que é essencial e parar de ficar rodando em círculos. Esse livro é fantástico. E aí ele fala dessa questão do essencialismo. E aí eu vou fazer um gancho nesse essencialismo. E o que seria a gente conectar com esse essencial? Que Bert Hellinger fala na Constelação Familiar, que o essencial é simples, né? Que a vida a gente precisa conectar com o essencial. E o que é o essencial? É quando a gente se conecta com a vida, gente. Quando a gente se conecta com a força da vida. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque esse excesso de sobrecarga, é agora que é a chave de virada para vocês, esse excesso de carga, isso tem uma ferida muito profunda, que é a ferida materna. É a nossa relação com a nossa mãe. E você vai falar, nossa, por essa eu não esperava. É a nossa relação com a nossa mãe. A nossa relação com a nossa mãe é tudo que nos limita e nos liberta na nossa vida. Bert Hellinger fala que o sucesso tem a face da nossa mãe. Olha como que isso é profundo, né? E é de onde a gente vem. Então, assim, eu vou trazer clareza sobre essa mãe e quero que vocês abram o coração pra gente poder falar dessa mãe, né? Porque eu sei que mãe, às vezes, é um assunto um pouco complicado e delicado para algumas de nós. Então eu vou falar, mas nem todas nós temos filhas, mas todas nós somos filhas, né? De uma mãe. Todas nós temos mãe. Nem todas aqui vão ter filhas, mas nós todas somos filhas. Todas temos uma mãe. E a gente vem de dentro dessa mãe. Essa mãe ela é fecundada pelo nosso pai e ela gesta a gente, ela deixa a gente nascer. Ela permite, porque algumas mães não permitem que seus filhos nasçam. E essa mãe permitiu diante de qualquer condição que ela viveu. Então essa vida que essa mãe deu,
É o que a gente tem de mais valioso, é o nosso primeiro contato no mundo com essa mãe. E quando a gente é criança, e de alguma forma essa mãe, até 3 anos de idade, né, gente, a gente precisa da mãe pra gente sobreviver. E se de alguma forma essa mãe ali, até os 3 anos, a gente precisa de sobreviver, por isso que a gente precisa da mãe por perto, a gente tem uma ânsia de sobrevivência. Essa mãe não está ali presente pra você, isso gera um movimento tão profundo na psique de uma mulher, né, do homem também, mas aqui eu tô falando da mulher, que gera um movimento de amor interrompido. É um movimento que essa mulher, ela se sente totalmente sozinha, abandonada. É como se essa mãe, e pode ser uma mãe que morreu, ou uma mãe às vezes até que perdeu um filho, ou uma mãe que ficou adoecida, ou uma mãe que teve que sair para trabalhar. Pode ser fatos assim. O fato é que essa criança precisou dessa mãe e essa mãe não estava ali para ela. Isso gera um movimento de amor interrompido. Preste atenção, todos os movimentos são de amor. E aqui eu tô falando de um amor que é interrompido. Mas o movimento de amor interrompido não é da sua mamãe em direção a você, é seu em direção à sua mãe. E se você tem esse movimento de amor interrompido seu em direção à sua mãe, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com um movimento de amor interrompido seu diante da vida. Então assim, quando a gente tem muita dificuldade de vincular, nada que a gente para, a gente vai sempre ali naquele movimento, sempre interrompendo tudo o que a gente faz, a gente não, é como se a gente pisasse na pontinha do pé na vida. Então é um movimento de amor interrompido. Então isso é uma das causas, é uma ferida materna muito profunda. Então quando a gente cresce, a gente fica aí buscando preencher todo esse vazio, sabe? Querendo fazer, e querendo, sabe? E querendo vincular ou não pedir nada para todo mundo, para ninguém, pra gente poder conseguir ser autossuficiente. Então pode ser um movimento desse. A gente tem outro problema, outra questão de ferida materna com as mães, porque a gente pode ser filhas de mães autoritárias, né? Tem muitas filhas aí que são filhas de mães autoritárias. Então são mulheres que não podem falar nada. A gente cresce, né? Que a mãe, ela tem um masculino mais forte que o pai, ela que manda, ela que sabe. E a gente cresce sem voz, sem poder falar, sem se sentir vista por essa mãe, né? E quando a gente não se sente vista pelas nossas mães, ou por um movimento de amor interrompido, ou porque ela realmente não estava emocionalmente disponível de alguma forma pra gente, porque nós temos as mães vitimizadas também, que elas ficam ali de coitada, elas não tomam atitudes, elas não resolvem as questões em relação, né, ao seu parceiro, em relação à vida, e os filhos vão tomando as dores dessa mãe. Tudo isso são mães que não estão disponíveis pra gente. E o que acontece com a gente? Quando a gente é filho de mãe que a mãe não está disponível, a gente quer ser validada quando a gente cresce, a gente quer que as pessoas vejam a gente, acaba que a gente começa a querer ser a mãe que a gente não teve. E aí eu vou dar uns spoilers aqui pra você, depois eu posso até fazer uma live falando sobre isso. Aí aquela que não foi cuidada pela mãe, ela quer ser enfermeira pra cuidar. Aquela que não foi vista, a beleza, né? A mãe não via o que ela tinha de bonito, aí ela vai ser cabeleireira, vai cuidar de beleza. Aquela que não foi ouvida vai ser psicóloga, vai ser terapeuta. Então a gente vai procurando em profissões ser validadas, naquela validação que a gente queria que a mãe da gente desse pra gente. E a mãe da gente não trouxe pra gente. Então, assim, e aí a gente vai buscando profissões no mundo e vivendo nesse movimento de compensação. O que é esse movimento de compensação? Querendo suprir a falta que vem lá de trás. E aí a gente fica nessa loucura aí, sabe? Cresce. Então, quando a gente tem pena, quando a gente critica e quando a gente julga a nossa mãe, a gente não consegue sair de dentro dessa mãe, entende? Porque é como se essa mãe estivesse devendo pra gente. E se a mãe tá devendo pra gente, a vida também tá devendo pra gente. E aí a gente precisa ficar suprindo a demanda das pessoas. Quem sabe as pessoas vão olhar pra mim. A gente fica esperando as coisas chegarem pra gente, porque quem sabe um dia minha mãe vai olhar pra mim e a sua mãe não vai olhar pra você, porque a sua mãe tem os problemas dela e os problemas dela não tem nada a ver com você. E aí a gente tá aí nesse movimento achando que a gente vai dar conta de tudo. E nesse movimento, que aí eu vou falar, que a Muriel tá aqui, ela vai adorar, vou falar da autoimportância. A gente quer ser importante, a gente quer ser melhor que a nossa mãe. E aí a gente vive a vida inteira querendo ser diferente da nossa mãe. Né? Ou porque ela é muito coitadinha, ou porque ela é muito malvadinha. E aí a gente deixa de ser a gente, e a gente vai criando uma autoimportância, que a gente não olha nem pra quem que a gente é, a gente só quer ser diferente dessa mãe. E a gente vai criando uma autoimportância porque a gente acha que a gente é melhor, que a gente vai fazer melhor. Então a gente vai ficando grande, né? Achando que é só você se esforçar que a vida vai brilhar. E que vai dar tudo certo. Gente, eu vou falar isso pra vocês de experiência de vida, porque eu achava que tipo era só eu botar pra quebrar que tudo ia dar certo, e deu tudo
tudo errado para depois dar certo, é claro, né? E aí, a gente fica muito grande, essa autoimportância. Então, qual que é o movimento, gente? O movimento é a gente olhar para nossa mãe, entender que essa mãe é do jeito que foi. A gente precisa curar essas feridas maternas com a nossa mãe, pra gente fazer esse caminho de volta, para que a gente consiga voltar para o nosso lugar. Porque quando a gente volta para esse lugar de filha da nossa mãe, essa mãe do jeito que ela é, do jeito que foi possível, a gente consegue sair desse lugar de sobrecarga. Então vocês percebem que eu trazendo a visão sistêmica para vocês, que o negócio é muito maior do que vocês imaginam. Esse feminino ferido, essas dores feridas, não começam em você. Ele às vezes nem na sua mãe. Começa lá atrás, a sua avó. Porque a forma que a sua mãe, as demandas que a sua mãe tem em relação a você, tem questões lá com a mãe dela. Porque às vezes essa mãe vitimizada, ela era filha de uma mãe que foi opressora, e aí ela já cresceu ali sem voz, e ela cresceu e não conseguiu trazer muita voz. Então já vem da avó, que depois vem da bisavó. Então essa cura do feminino, quando a gente traz a constelação familiar, a gente curar uma mulher, né? É a gente curar todo um sistema familiar. É algo assim de muita profundidade. E a gente poder olhar para esse feminino hoje, a gente poder olhar para essas mulheres que foram antes, né? Porque aí eu falo de ferida materna pessoal, que eu tô falando das nossas mães, mas a gente também tem uma ferida materna coletiva, né? Uma ferida materna coletiva que vem do sistema mesmo, assim, da nossa colonização, desse tanto de mulher que foi assim abusada, filhos, né? Tantos filhos sem pais, as escravas, as índias. Então, se a gente é filho de tudo isso, né? A gente chega disso. E isso tudo faz parte da gente. Então, são muitas questões femininas que vão passando, né? Então, a gente vê algumas mulheres aí achando que o feminismo é ser melhor do que o homem, porque é uma raiva, é uma coisa tão grande dentro dessas mulheres, é um ódio que elas têm de homem, uma raiva que elas têm de tudo que viveram, né? Que é uma coisa totalmente disfuncional. Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês, a gente começar a entender que tudo pertence, que tudo faz parte, que foi realmente difícil para todas elas, e o que a gente vai fazer com isso hoje? Hoje a gente é adulta. A gente pode até ter sido abusada, mas hoje eu sou adulta, eu não preciso mais ficar em relações abusivas. Eu não preciso estar mais nesse abuso, imersa em abusos, em relações abusivas, tendo que ser sobrecarregada, deixada de lado, esperando alguém me ver. Não é mais isso, hoje a gente é adulta. E é sobre isso que eu tô trazendo para vocês. Mas para que a gente possa ser realmente adulta e encontrar o nosso lugar no mundo, a gente precisa sim cuidar das nossas feridas maternas, sabe? E vocês têm alguma pergunta, gente? Pode perguntar, tá? Deixa eu ver que tem uma outra coisa que eu vou falar aqui. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de mãe? Quer poder falar? A gente precisa olhar pra isso, tá? Eu sei que para algumas é um assunto bem doloroso, mas eu falo pra vocês, enquanto a gente não olha pra isso, a gente não consegue voar pra vida, tá? Porque o sucesso tem a cara da mãe. Então nós mulheres, a gente precisa sair de dentro dessa mãe pra gente fazer esse movimento em direção ao pai, em direção ao mundo. E pra gente estar restaurando o nosso feminino, a gente precisa entrar em concordância com a nossa mãe, pra só assim a gente ir pro mundo. E a gente só consegue ir pro mundo de verdade, na nossa identidade, quando a gente consegue passar o que Jung chama de processo de individuação. Na hora que a gente consegue soltar dessa mãe, né? Quando a gente para de viver querendo ser totalmente diferente dessa mãe, né? A gente para de viver tipo que você tá com dó da sua mãe, ou que você quer ser totalmente diferente dessa mãe. Porque assim, eu vou perguntar pra vocês, quais são os sonhos de vocês? O que vocês sonham? Será que a vida que vocês levam hoje é uma vida que vocês realmente sonham? Que vocês assumem a identidade de vocês pra sonhar? Ou é uma vida que você a vida inteira criou pra você ser diferente da sua mãe? Que vida é essa? Ou é a vida que hoje você vive a vida que a sua mãe queria que você vivesse, né? Porque às vezes você quer ser igual filhinha da mamãe, bonitinha, obedecer mamãe acha que tem que ficar bonitinha, casadinha, familhinha, cuidando de todo mundo, nananana. Então às vezes o seu sonho é o sonho da sua mãe, às vezes um sonho que a sua mãe não realizou e você tá realizando o sonho dela agora, ou o seu sonho é ser totalmente diferente dela e nisso você empenha a sua vida inteira pra ser diferente dessa mãe, pra não ser igual a ela. Então, e aí? E o seu sonho? E a sua identidade? A gente só é
a nossa identidade, quando a gente consegue descolar disso, sabe? Sair de dentro do útero dessa mãe, entender assim que foi como tinha que ser, que essa é a mãe, e agora o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou fazer as minhas regras, é o que funciona pra mim, é o que eu vou fazer, algumas vão dar certo, outras não vão dar certo, eu vou fazer um monte de coisa, algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar, a gente não vai dar conta de tudo, não é tudo que vai dar certo, mas a gente vai viver num movimento lindo de vida, a gente vai ser quem a gente quer ser, a gente vai encontrar um propósito maior, assim, no sentido de ser quem a gente é, sabe? Mulheres comuns, gente, existindo, porque essa ideia idealizada, sabe essas mulheres que vivem no mundo de Bob, de Cinderela, cheio de ilusão, é problema com a mãe, gente. Achando que vai dar conta de tudo, que só ela dá conta, isso é problema com a mãe, vive no mundo idealizado, né? Vive no mundo lúdico, achando que vai conseguir. Então, o que eu tô trazendo pra vocês aqui, trazendo vocês pra realidade, trazendo vocês pro mundo real, pra gente poder olhar pra vida, olhar pra essa mãe, entender que a nossa mãe é uma mulher comum, é uma mulher normal. A gente até gostaria que a nossa mãe até fosse aquelas mães bacanas e tipo, maravilhosas, enfim. E não é possível, porque são mulheres comuns, assim como nós também somos mulheres comuns, né? Os nossos... Algumas vão ter filhos, outras vão ter projetos na vida, mas a gente também tá fazendo o que a gente pode. E a gente vem com as nossas dores. Quando um filho chega, um filho nasce, a gente não... A gente pensa assim, né, nesse mundo de Bob que a gente cria aqui, por exemplo, eu nasci, aí eu queria que a minha mãe não tivesse mais nenhum problema no mundo, que ela nasce só pra mim, porque eu sou tipo um fruto, né, daquele amor lindo, maravilhoso dela e do meu pai, e é só sobre eu ali. E não é sobre isso, gente. Quando a gente chega, já aconteceu um tanto de coisa. Nossa mãe já tá passando por um monte de problema. Ela já vem de uma família, às vezes de famílias disfuncionais, já passou por muitas questões difíceis. E aí a gente chega lá e não vai mudar muito. Ela continua sendo uma mulher normal, tentando fazer o que ela pode. E é isso que eu quero trazer pra vocês, sobre essa questão da gente olhar pra isso, sabe? A gente poder trabalhar, fazer esse processo de individuação, a gente poder curar a nossa ferida com a nossa mãe, pra que a gente consiga sair desse lugar, sabe? De sobrecarga, de achar que é só a gente que é insubstituível, essa alta importância louca que a gente vive, esse excesso de expectativas. Muitas vezes a gente tá criando assim um monte de expectativas nos nossos filhos, e nos nossos parceiros, no nosso trabalho, gerando uma expectativa de algo que nem existe, porque a gente criou na nossa cabeça que tem que ser do jeito que a gente queria que fosse, sabe? Esse controle excessivo, querer controlar tudo, achar que tudo é por conta da gente. A gente entende como a gente muitas vezes fica nesse lugar de autoimportância e traz essa clareza para autoimportância. Não assim, eu quero que vocês não precisem levar isso para o coração, porque eu não tô falando sobre certo e sobre errado, porque esse lugar de autoimportância é um lugar que a gente, é um lugar que é uma navalha muito fina, sabe? Que de vez em quando a gente olha e nossa, eu tô aqui nesse lugar de novo, achando que eu sou muito importante, que tudo tem que ser comigo. E aí eu não peço ajuda, tem que ser tudo do meu jeito, e aí eu fico sobrecarregada, sou desvalorizada, porque ninguém valoriza, né? E só eu que faço, e aí não peço nada pra ninguém, mas me sigo contrariada. Então, gente, é sobre isso que eu vim trazer pra vocês, pra gente poder olhar pra isso, tá? Vocês trazerem a importância, e eu tenho trazendo sempre para vocês a constelação familiar. Se vocês precisam olhar para essas questões, venham constelar, venham trazer a cura profunda de vocês, do sistema familiar de vocês. Mas pensem sobre isso, pensem sobre esse lugar que vocês estão se colocando, pensem nesse feminismo distorcido de vocês, olhem para isso, sabe, para esses homens que estão com a gente, né, os nossos companheiros, comece a tratar eles como homens, comece a criar suas crianças com mais autonomia. Claro que cada etapa de cada criança é de um jeito, mas não fique o tempo todo querendo fazer tudo para todo mundo, não, porque isso não facilita a vida de ninguém, nem a sua, nem das pessoas que estão à sua volta, porque vai criando uma dependência muito louca, e isso é muito pesado pra gente carregar. Então vamos começar a querer voltar pro nosso lugar, o nosso lugar de mulher, o nosso lugar de filha, né? E entender que tudo tem um lugar e ordem, posição, tá, gente? A gente traz muito isso na constelação familiar, que tudo tem um lugar e tem uma posição. Então as nossas mães, os nossos pais, eles são grandes e nós somos pequenos. Então por mais que a gente tente ser melhor do que eles, a gente não vai ser melhor. A gente precisa receber tudo que eles deram pra gente e olhar pra vida e fazer um pouquinho diferente. Mas só um pouquinho, porque a gente é esse pai e a gente é essa mãe. E a gente, enquanto a gente não entender que a gente é esses pais, a gente não vai conseguir fazer diferente.
tá? A gente só pode fazer diferente quando a gente entende que a gente é igual. A gente só pode ser grande quando a gente entende que a gente é pequeno. Porque quando a gente quer ser muito grande, a gente fica arrogante diante da vida. Arrogante diante das pessoas, no caso, né? Muito arrogante diante das pessoas, mas muito pequeno diante da vida. Então, isso traz uma pequenez muito para nós dentro da vida, sabe? Então, trazer isso para vocês com esse olhar mais amplo, pra gente olhar para esse amor, pra gente liberar esse fluxo de amor, para que a gente possa ser, oi Camila, para que a gente possa ser mulheres curadas, sabe? Mulheres nutridas, mulheres que se permitem ser amadas, que permitem se receber o que merecem se receber, saibam ter posicionamentos, para que a gente possa ter o nosso espaço no mundo, sim, saudável. E todo mundo tem espaço, todo mundo pertence. A gente não precisa desvalorizar os homens, a gente não precisa desfazer das nossas mães, para a gente ter espaço. A gente tem o nosso espaço, a gente só precisa ocupar esse espaço. Então, para a gente existir, ninguém tem que deixar de existir. Todo mundo pertence, todo mundo faz parte. Mas a gente precisa encontrar o nosso lugar nesse mundo. E a gente só encontra esse lugar no mundo quando a gente encontra o nosso lugar na nossa família. Tá bom? Então é sobre isso que eu vim trazer para vocês. Eu espero, assim, do fundo do meu coração ter contribuído. Eu não escolho fazer lives grandes porque eu gosto que as pessoas depois assistam. Ela vai ficar gravada, tá? Vou colocar também no YouTube. Eu preparei essa live com muito carinho. E para vocês trazer, porque eu sei que isso é uma dor muito profunda de vocês, mulheres, que já foi uma dor muito profunda minha. Eu até pus lá, depois vocês vão lá no feed, eu contei um pouquinho da minha história sobre isso, que assim, sempre, nossa, muito peso, muitas questões que eu já tive que carregar assim de sobrecarga, e hoje eu poder viver com mais leveza. Não que eu tenha menos coisa para fazer, tá, gente? Eu não tenho menos coisa para fazer, eu trabalho muito, eu tenho filhos, eu tenho muitas demandas, né? Muitas responsabilidades financeiras, emocionais, físicas, enfim, de tudo, mas hoje eu posso sim viver com mais leveza, porque a leveza ela vem de dentro, ela não vem de fora. Então não fique esperando nada acontecer do lado de fora para que você possa ter mais leveza, mais tranquilidade. Faça o seu movimento em direção à vida, que a vida vai movimentar junto com você. Tá bom? Então é sobre isso que eu vim trazer para vocês, com muito carinho, com muito amor. Se tiverem dúvidas, eu sei que às vezes perguntam aqui, depois vocês conversam comigo, muitos aí conversam comigo no direct. Eu adoro estar aqui disponível, conversando com vocês. Se vibrar no coração, achou que é hora, venham fazer uma constelação familiar. Quem tá pensando vir fazer uma constelação familiar, gente, não adiem isso na vida de vocês. Não percam tempo, não fica pensando, pelo amor de Deus, a gente não tem tempo para parar, sabe? Após uma constelação familiar, não é porque eu quero vender constelação, não, gente, não é sobre isso. É porque eu quero transformar a vida de vocês. Me ajuda a ajudar vocês, porque assim, são vidas transformadas, relacionamentos restaurados, pessoas, mães, famílias, isso é muito importante na vida, porque quanto mais mulheres curadas, um mundo melhor a gente vai ter. Tá bom? Famílias mais bem estruturadas. Então saiam desse lugar de heroína. Sai desse lugar de herói. Porque o herói, gente, ele sempre morre no final. Lembra de mim quando vocês estiverem levantando essa bandeirinha de heroína de vocês. Herói sempre morre no final. O que morre? Morre os relacionamentos. Morre você, adoece. Morre o seu potencial, morre o seu propósito no mundo, morre o seu trabalho, isso tudo morre, porque ser heroína, querer ser melhor, isso aí não vai dar, não é caminho, tá bom? Vocês têm um lugar para vocês preocupar, todos faz parte, para vocês existirem, outras pessoas não precisam deixar de existir. Entendeu? Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, por vocês me ouvirem, por vocês estarem aqui nessa live, conseguir manter um número bacana de pessoas aqui. Um beijo grande no coração de vocês, gratidão Fê, gratidão Alê, todo mundo querido aí, muita gente querida, tem gente nova também. Sejam todos muito bem-vindos quem tá chegando. Um beijo no coração de todos vocês, muita gratidão.